Então, quando eu falei no último vídeo acerca dos padrinhos nos domingos irem para a casa ali daquele recém-nascido, é porque assim, eu morava na zona rural, mas assim, havia uma vila onde as pessoas iam para lá fazer compra, pagar essas coisas aí. E eu também nessa vila havia missa uma vez por semana, num domingo de manhã. Tá entendendo? No domingo de manhã. Aí depois que os padrinhos ali realizavam o batismo daquela criança o mais rápido possível, é bom que se diga que aqueles padrinhos sempre era quem pagava o timão, a roupinha, né? O enxoval de batismo daquela criança. Por exemplo, até eu ter a idade de 17 anos, minha mãe guardou o meu timão, a roupinha era uma roupinha azul, né? Com a qual eu fui batizado. Ela guardava como lembrança. Depois não sei se esvaiu, não sei onde foi parar, né? Mas um dos fatos curiosos que eu chamo a atenção para vocês também, naquele período na zona rural, era que em nossas casas não havia energia, em canto nenhum, energia elétrica, né? Depois, quando nós fomos morar nessa dita vila, quando eu já estava com a idade de 7 a 8 anos, então nessa vila não tinha energia da CELP, que chamava de Paulo Afonso. Então a energia era produzida através de um motor naquela vila. E na minha casa, na vila, só tinha um bico de luz, né? Aí a gente ouvia as horas daquele motor. Funcionava a gasolina, diesel, era aquelas horas medonhas. Aí iluminava alguns postes, algumas lâmpadas de alguns postes. E também um bico de luz que tinha na minha casa, está entendendo? Mas como nós sobrevivemos sem energia elétrica? Hoje para nós, você imagina assim, aqui agora há pouco na minha casa, faltou energia umas horas durante o domingo, a CELP antecipadamente avisou que ia faltar energia em tal período, de tal hora, que ia haver uma reposição de postes, de transformadores e de fios em algumas ruas. É a falta que faz, né? A casa começou o calor, não podia ligar o ventilador, o ar, sem internet, e a situação ficou meio difícil, complicada, né? Mas nós, ser humano, desde o tempo das cavernas, que o homem sempre iluminou, através de tochas, né? Você vê já na Bíblia, através, né, das lamparinas, né? Então, como era nas casas de farinha, onde meu pai fazia as farinhadas, não tinha energia elétrica, né? Todo o maquinário da casa de farinha, se quem já viu aqui, era rodado à mão, né? Tanto a massa de cevar, como a roda da carga de farinha, a prensa, tudo ali era tudo manual. Inclusive, recentemente eu comprei uma dessas máquinas antigas de madeira, onde a gente um dia eu vou preservar, e se assim Deus nos permitir, colocar em exposição no Museu do Vaqueiro, se assim for a vontade do Senhor. Por isso que aqui até, eu digo assim, aqui é o embrião do Museu do Vaqueiro, porque a gente pretende, se assim Deus permitir, guardar alguns materiais de uso dos nossos antepassados, dos nossos vaqueiros. Por que eu digo vaqueiro? Porque antigamente, no meu período de zona rural, era muito difícil uma casa, o agrícola vivia mais da agricultura, né? Mas sempre todos os agricultores sempre tinham ali o seu jegue, né? Lá em casa tinha jegue, né? Brabo virado na bexiga, né? Tinha o jegue, tinham lá, depois a gente criava alguns bois, né? Eu tenho um irmão Heleno, que ele é quem, os outros meus irmãos trabalhavam com meu pai na agricultura. E esse meu irmão Heleno era o vaqueiro da família, ele é quem tomava conta do boi, do jumento, né? Isso aí. Então, na verdade, todas as pessoas tinham um pouco de agricultor e tinham também um pouco de vaqueiro, né? Você vê que até há uns anos atrás, não muito longe, toda a casa do agricultor tinha lá um curral, onde ele criava um boi. Se ele não tivesse condições de comprar, ele criava um boi de meia. Essa expressão de meia, sabe como é que é, né? Alguém tinha condições, aí comprava o boi, aí entregava aquele criador, ele tomava conta, quando era no final do ano vendia aquele boi, aí dividia o dinheiro, a metade era do dono, né, que comprou, e a metade é de quem criou. Hoje, se o cara for criar um boi, já sabe, né? Raramente tem uma casa que tem um boi, porque a desonestidade, a ladurice tá muito forte, né? Mas voltando ao assunto, principalmente de faltar energia, tem muitas coisas na nossa casa que não tinha rádio, não tinha televisão, não tinha lâmpadas, e como nós nos virávamos, né? Até para
para raspar a mandioca, porque como a farinhada, raspar a mandioca, as pessoas começavam a rapar durante o dia e entravam pela noite, rapando a mandioca para de manhãzinha começar a farinhada. Colocava-se um candeeiro, né? Um candeeiro ali em cima da tua de mandioca para iluminar ali. Veja a situação, né? Então eu até trouxe aqui para mostrar para vocês alguns dos meus candeeiros, que parece que eu sou candeeirota. Candeeirótrada, né? Porque eu tenho um bocado de candeeiro, então, e cada um desses tem sua história. Então, eu estudei, por exemplo, até a minha idade de 13 anos, a minha lamparina, a lamparina da nossa casa era um artigo desse. Mas não era isso aqui, que esse aqui é muito mais, é moderno, né? É muito mais antigo. Mas o que tínhamos era desse tipo de candeeiro aqui, ó. A querosene, eu me lembro até de uma marca de querosene que se usava muito, querosene de jacaré, né? Se você vê. Então, era normal. Meu pai, por exemplo, quando ele vinha aqui à cidade de Vitória Santo Antão, trazia seus sacos de farinha para vender, quando ele retornava, uma coisa que era imprescindível, que ele não podia deixar de trazer. Era um querosene, 1 litro, onde ele trazia o querosene, ali era 1 litro amarrado num barbante, ele trazia pendurado e também rapadura, que isso eu falo para vocês depois. Então, foi com desses objetos que eu estudei, né? Onde nós fomos criados, a nossa casa era iluminada. Foi com um desses objetos que quando nós estava dormindo, minha mãe ia visitar o quarto, né? Onde estavam os seus filhos, para ver se tinha alguma muriçoca, né? Ela visitava a gente de noite com um candeeiro desse, né? Para iluminar a casa sempre era com um candeeiro desse. Agora, você vê, quando a gente ia estudar, aí eu sempre gostei de ler, né? Esse hábito de ler, da leitura, e a gente estudava com um objetozinho desse, com essa lanternazinha acesa, que a luminosidade era muito pouca, era muito fraca, mas foi assim que nós sobrevivemos, foi assim que nós vivemos. Então, foi até a idade de mais ou menos ter 13 anos, né? 13 anos, aí sempre foi iluminado com isso. Depois foi que teve iluminação elétrica na nossa casa. Os meus irmãos foram trabalhar em São Paulo, aí mandou o dinheiro para minha mãe, aí ela comprou os fios, material ali e instalou energia elétrica na nossa casa. E depois desse período nós não soubemos mais viver sem a energia elétrica, né? Mas aí como eu tenho essa curiosidade por antiguidades, vocês já notaram, né? Então aí eu até adquiri alguns candeeiros de época. Porque esse aqui, por exemplo, eu adquiri um senhor no Liceu Amaro. E ele tinha esse candeeiro aqui há muito tempo. Aí eu falei a ele que eu gostava de comprar coisa velha, antiguidade, assim, adquirir. Aí ele disse, olha, eu tenho um candeeiro em casa que eu usava quando eu era novo, eu trabalhava no engenho. E eu era Botafogo. Botafogo tem até uma expressão do político muito forte aqui em Carpina, né? Que parece seu João, seu Mané Botafogo. Porque a função dele antigamente era de botar fogo na cana de madrugada. Então, naquela época, antigamente, ainda não se usava lata. Não se usava lata, não tinha lanterna, nada disso. Aí eles pegavam, acendiam aqui essa luminária e saía tocando fogo nas matas, nos canaviais, que no outro dia, para facilitar o corte da cana, né? Então, mas veja bem, esse aqui não é de lata, esse aqui é de cobre. Por quê? Aqui quem estudou sabe que houve a idade do cobre, né? Onde quase tudo era de cobre, né? Armas eram de cobre, o peitoral, tudo ali era de cobre. Porque o cobre, ele é um metal que ele é muito facilmente manipulável, né? Ele pode se envergar, depois eu vou ter que botar uns tachos de cobre que eu possuo. Ele fazia, né? Ele cortava ali nesse material, fazia roda e fazia isso aqui. Isso aqui era tudo feito artesanalmente, né? Então todas as pessoas, esses aqui são os mais caros, porque no meu tempo de infância nunca teve um candeeiro de cobre, era de lata, porque a lata era mais barata. Mas antigamente não havia lata. A lata é uma invenção mais recente, né? Eu acho que em 100 anos, mais ou menos, que existe a lata. Começaram a fazer, porque inclusive na minha infância, eu falei aqui sobre canecos, quando a nossa casa, a gente bebia água num caneco de lata, né? O leite salado, o óleo salado, o óleo comestível de fazer amassar o peixe, ele era a carne, eles eram de lata. Aí a gente pegava aquela lata, não sei se vocês já viram alguém fazer isso, ficava passando numa pedra, zap, aí saía um tampão, aí o resto servia para beber água. Com o tempo enferrujava, ficava aquele gosto de óleo, aí minha mãe mandava jogar fora, né? Mas foi o meu tempo de menino, foi tudo ali
os nossos corpos eram latas de algumas coisas, de algum, né, algum alimento, né? Então, esse aqui foi desse cidadão que eu falei a vocês, seu Amaro, que ele, na infância não, quando ele trabalhava em engenho, esse cidadão é muito velho, ele tem na mais de 80 anos, ele usava ele para, esse aqui pertencia ao engenho, viu? Não era dele, não, era para ser o engenho, eu ficava com ele, lá era a ferramenta de trabalho dele. A função dele era tocar fogo nas canas, você manda por aí, não vê, né? Tocar fogo nas canas, embora biologicamente não seja uma boa ideia, né? Porque ali vai destruindo a biologia, né? Não é bom para a ecologia, mas a cana fica muito mais fácil de ser cortada após tocar fogo, porque ali muitas daquelas palhas já saem, né? E tem outros aqui, um pouco mais antigos, esse aqui eu consegui. Olha esse aqui como é diferente, né? Olha, a gente, aqui, ó, abre aqui, né? Colocava o querosene e acendia aqui o pavio. Então, esse aqui eu consegui de um colecionador de Gravatar, um amigo meu, né? Esse aqui, olha, esse aqui tem história também. Esse aqui foi, quem conhece aqui em Vitória, a Helena do Bandep. A Helena do Bandep, ele me deu uns 4 presentes, um rádio, uma fita de metro muito antiga e me deu também, acaba muito bom, viu? A Helena do Bandep, eu gosto muito dele, o cara, né? É um artista, aquele homem é um artista, né? Sensível à arte, ele tinha vontade de ser colecionador, mas a casa dele é pequena, quem conhece a Helena do Bandep ali, mora ali perto né, do areal, sabe que a casa dele é pequena, ele tinha um bocado de coleção, deu quase tudo, ele deu aos pessoal. Ainda bem, eu achei até bom que ele dava, né? Me deu balança, me deu isso aqui, me deu uns 4 objetos. Depois eu vou mostrar os outros objetos que foram presente. Mas essas peças aqui, viu, é muito rara. E é até apreciável por colecionadores. Essa tampinha aqui, ó, que se tira, ó, aqui tá vendo que a tampinha é para colocar o querosene aqui. Querosene, que era muito utilizado esse tal querosene, né? Eu já comprei algumas vezes. Esse aqui não é de lata, esse aqui é de ferro. Ah, bem simples, né? E foi da avó de um amigo meu, que ele é agente de saúde ali em Engenho Serra. Ele trabalha naquela área de Engenho Serra, ali de Pau Santo, né? Amigo meu, se você esse vídeo, amigo, muito obrigado pelo presente. E foi da avó dele. Porque às vezes, quando eu chego assim na zona rural, vou conversar com as pessoas, aí eu digo assim, olha, eu gosto de colecionar coisa velha. Aí ele disse assim, olha, eu tenho lá em casa um candeeiro, que era da minha avó, tu quer perguntar se eu quero, então é perguntar se a alma quer reza, né? Aí ele me doou, né, gentilmente me doou essa peça aqui, né, que vai ficar para o museu. Dá pouquíssima peça, viu, que eu ganhei, né? Ganhei de umas 100, eu ganhei uma. Então, isso aqui foi de um hotel que foi demolido, né? Um hotel que foi demolido, e entre as suas ruínas, o pessoal catando lá o material encontrou esse candeeiro aqui. Esse candeeiro aqui, ele é de origem inglesa, viu? Pertenceu a ingleses. Até quando eu comprei essa parte que estava solta, eu fui lá no funileiro, aquele funileiro, né? Lá da Primitiva Miranda, ele pegou, soldou essa peça aqui. Olha que isso aqui é de madeira. Sabe por que é de madeira? Porque, consequentemente, ele esquentava. Aí o pessoal usava madeira, né? Para não doer, né? Não queimar a mão de quem estivesse usando. Esse aqui já é um pouco assim mais pós-moderno, porque isso aqui já é de inox. Inox é uma versão mais recente. Isso aqui é feito em caldeiraria de usina, viu? O cara vou fazer um candeeiro. Porque às vezes falta energia, não é qualquer coisa assim, aí tá lá o candeeiro. Mas tem outros modelos aqui, tem um desse aqui. Isso aqui é muito... Esse modelo aqui ainda vende aqui na cidade de Vitória, vende ali na primeira através da Primitiva Miranda, né? Rua da Corda, você vai encontrar isso aqui, que é baratinho, R$25. Como eu gosto dessas coisas, eu estou sempre comprando, né? Para fazer parte aqui da minha coleção, né? E tem esse aqui ele veio, eu comprei numa reciclagem, né? Eu comprei numa reciclagem, ele estava com um probleminha, mandei para o pessoal dar, ajeitar, né? Para ficar em condições, assim, e preservar também a originalidade da peça. Então isso aqui não é bronze, isso aqui é cobre, que era um metal muito usado antigamente, né? Você vê que antigamente eu tenho aqui algumas peças que elas são de cobre, porque aqui não tem não, porque aqui preserva-se mais o ferro, né? Preserva mais o ferro, mas posteriormente eu haverei de mostrar a vocês os candeeiros, a sua história. Então, esses candeeiros, teve um que eu botei na internet, como é que chama isso aqui na sua região?
Aqui nessa região que nós vivemos chamamos candeeiro, né? Mas tem lugar do Brasil que chama luminária, tem outro lugar que chama lamparina, né? Os espanhóis chamam de sendeiro. Então são porque esse objeto ele esteve por toda a Terra, né? Porque já foi uma invenção do homem, um avanço do homem, de, em vez de usar aquelas tochas, né, dentro de casa, usar o candeeiro para iluminar ali o caminho, iluminar um dia para as procissões, iluminar, né? E até me perguntaram, porque aqui tem vezes que tem banana, tem vezes que tem caixa de coco, por que aquilo ali? Isso aquilo é uma lembrança. Por exemplo, o agricultor da zona rural, eles ali sempre que eles conseguem ali uma safra, ele vai lá e pega o melhor daquela safra e guarda como semente. Por exemplo, ele vai num lugar, aí deu uma mandioca muito boa. Aí eu comprado, se eu podia me arranjar uma maniva dessa mandioca, porque eu quero plantar lá no meu roçado. Eu disse, não, pode, quando for plantar, pode vir buscar aqui, né? Então, as melhores manivas, as melhores mandioca, ele vai pegando ali. Então ali, consequentemente, ele vai selecionando, fazendo uma seleção de produtos de melhor qualidade. O agricultor, o criador, sempre faz isso, viu? Então, tem ali um boi, nasceu vários bois ali. O mais forte, mais parrudo, mais fortão. Aí disse aqui, não vou matar não, compadre. Isso aqui vai ficar para ser, né, o boi aqui do roçado, né? Vai ser o pai. Quando é um cavalo, é o pai d'égua, né? É um animal reprodutor, fica como animal reprodutor. E hoje, com o avanço da ciência, e usa até, né, essa inseminação artificial, né? Então, ele pegava, pendurava o milho, assim, numa cera da caixa debaixo da coberta. Ele pegava vários espigas de milho, o melhor milho ali. Ele botava para ficar secando lá no roçado, depois ele trazia para casa, porque quando chegasse o período da próxima safra, ele debulhava, né? Debulhava e ali servia de semente para as próximas plantações. Então era assim que ele selecionava, né, os melhores produtos. Na casa do meu pai fazia isso, ele pegava, tinha alguns arames pendurados, ele pendurava o milho, pendurava ali o charque, né, que ele chamava carne do Ceará, meu pai chamava carne do Ceará com charque. Porque na região do interior, as pessoas consumiam principalmente carne seca, peixe seco, né, que não tinha geladeira, né, os peixes, a sardinha, o bacalhau vinha em caixote de madeira. Por que bacalhau? Porque antigamente bacalhau era comida de pobre, viu? O rico não comia bacalhau não, porque era um peixe muito barato. Eu comi tanto bacalhau com farofa e com cuscuz, viu? A gente consumia muito um peixe chamado mané comprido, né? Alguns tipos de bagre. Ali todos nós consumíamos. Outras partes também que nós conseguíamos a proteína era de caça. Todo domingo meu pai ia caça, porque naquela época nós não tínhamos esse sentimento ecológico que temos hoje de preservar a natureza, preservar os animais. Então o agricultor tinha ali a sua soca, a sua espingarda, domingo ele ia caçar. Então eu comi muito coelho, comi muito preá, comi, né, pangaré, nós temos lá o nomezinho, né? Então era preás, caças, nhambu, né, que chama lambu, rolinha. Oxe, a gente vestia caldeirão assim, dele já tratado e deixava ali no sal, na samoura, né? Depois minha mãe assava, deixava ele bem sequinho e colocava ali num vasilhame ali com farinha para preservar. E todo dia, toda hora do almoço, colocava um pedacinho ali para nós. Então foi assim que nós vivemos, né, principalmente na zona rural. E essas histórias que a gente está tendo o maior prazer de trazer para vocês, tá bom, gente? Então, tchau, até mais.